Há justificativa para afastar o presidente do Banco Central, Renato? Há justificativa para levar a voto no Senado Federal o possível afastamento ou não. Né? O Banco Central tem autonomia, mas a gente não pode considerar, e ao meu ver, uma autonomia que é correta de se ter, mas isso não significa que o Banco Central, que essa autonomia significa a expressão da verdade. Nós temos os maiores geradores de emprego no Brasil, os grandes varejistas, que estão reclamando de não conseguir fazer os seus investimentos graças à taxa de juros. Nós temos na população brasileira um dos maiores índices de endividamento da população brasileira. Nós começamos recentemente uma iniciativa fantástica do governo, que é o programa Desenrola, para tirar da inadimplência milhões de brasileiros que, graças aos juros altos, não estão conseguindo honrar com seu compromisso com as dívidas. Existe uma série de pareceres técnicos de economistas muito conceituados que falam que a taxa de juros no Brasil são injustificáveis. Levar esse tipo de debate ao Senado Federal, que representa os estados da federação, formado por senadores que tiveram a autoridade do povo e a autoridade do voto, me parece ser dentro da democracia. Nós podemos concordar ou não com os indicadores de taxa de juros, mas sobre o direito previsto na legislação de colocar esse debate, de colocar esse pedido à CMN e levar esse debate ao Senado Federal, me parece bastante justo. Da mesma forma que é justo andar com um processo de impeachment, da mesma forma que é justo seguir qualquer procedimento previsto na legislação brasileira. Muito bem, Samantha, o Renato traz aqui um ponto importante, que é um mecanismo legal que está sendo utilizado, né, apresentado pelo Lindbergh Farias. A convocação também é legal por parte de Randolfo Rodrigues. Agora, há justificativa para afastar o presidente do Banco Central? Então, a convocação do senador Randolfo é para que ele preste explicações para o Senado, plenamente admissível e previsto. Ele, como presidente do Banco Central, ele, a qualquer momento o Senado pode chamar e ele ter lá que se justificar quanto à política de juros. Agora, quanto ao afastamento, o que o Lindbergh faz é pedir ao Conselho Monetário, porque só ele, segundo a legislação do Banco Central, que deu autonomia, é quem pode submeter isso ao presidente da República, quer dizer, ele pede exoneração do presidente do Banco Central para o presidente da República, que não pode exonerá-lo de pronto. Tem que submeter ao Senado Federal, porque para ele assumir como presidente do Banco Central, ele foi sabatinado no Senado Federal. Então, para ele ser exonerado, também. Portanto, é um pedido que vai caber ao Conselho verificar, né, Conselho ao qual o presidente do Banco Central faz parte, se há ou não a exoneração. Ou seja, o que ele alega é um desempenho insuficiente para o alcance dos objetivos do Banco Central. Aí a gente tem que olhar quais são esses objetivos do Banco Central. Zelar pela estabilidade e eficiência do sistema financeiro, estabilidade de preços. Eu acho que a questão dos juros estar alto é inegável, né? Isso tem comprometido o comércio, a taxa Selic alta representa também uma alta de taxas de juros em todos os contratos, empréstimos, isso é ruim para a indústria. Mas se isso pode ser considerado um mau desempenho do Banco Central, é uma análise bastante subjetiva, até porque a fixação dos juros a taxa Selic não é uma decisão única do presidente do Banco Central. Ele toma isso com os outros, né, com o conselho também, que é um conselho interno do Bacen. Enfim, são elementos subjetivos que vão ter que ser apreciados. Agora, eu concordo com um ponto na fala do Renato que ele coloca, que a autonomia do Banco Central é algo importante e salutar. Aliás, isso acontece em vários estados. Isso significa que o banco vai ter uma atuação independentemente de quem seja o presidente. Eu tenho um pouco de dificuldade de acreditar que o presidente do Banco Central está mantendo a taxa de juros altos em razão de uma perseguição ao presidente da República como uma forma política. Não me parece ser essa razão. Talvez seja um receio grande de que a gente está num governo que gasta bastante. Agora que a gente está aprovando o marco fiscal, a gente precisa aprovar uma reforma tributária. Talvez ele esteja esperando a sinalização do marco fiscal, da reforma tributária, para já iniciar
essa queda da taxa de juros. Até porque o Banco Central Europeu está subindo juros, o Banco Central Americano não na mesma proporção, mas a gente está verificando essa alta de juros devido ao cenário econômico. Talvez eu esteja mais aliada à fala do nosso vice-presidente Geraldo Alckmin no sentido de pedir, não é, para que haja uma previsão de quando é que essa taxa vai baixar e não entrar em um confronto direto na pessoa do presidente do Banco Central. Eu sempre gosto de achar que a gente deve combater ideias e não pessoas. Samantha, me permite continuar com você? Claro. O Banco Central, você falou que talvez estivesse esperando, então, o marco fiscal, que já está em andamento. Eles queriam que começasse a aprovação, já foi aprovado na Câmara, depois para o Senado, agora deve voltar para a Câmara. E a reforma tributária, que há 60 anos não sai. Se a gente esperar a reforma tributária, a gente nunca vai ter juros baixos nesse país. Me permita te perguntar sobre isso. Diante da inflação em queda e a gritaria generalizada, não só de governo, mas de parte dos setores privados para a queda dos juros, por que o Banco Central estaria resistindo, então, a baixar os juros? Olha, Lu, eu entendo que ele está preocupado, assim, eu não sou economista, estou analisando aqui do ponto de vista, que ele esteja preocupado com a alta gastança. Portanto, eu acho que a sinalização da aprovação do marco fiscal possa ser o que o Banco Central está esperando para baixar os juros. Eu acho que todos nós concordamos que os juros devem ser baixados. E tem que se cobrar dele por que foi mantido, né, junto com esses diretores, uma taxa tão alta que efetivamente, é inegável, o Renato colocou isso bem, tem gerado prejuízos não só para a indústria, mas para o comércio. A gente precisa que essa economia venha a ser aquecida. Mas o Banco Central tem essa preocupação da estabilidade financeira e também no plano internacional. E o que a gente está vendo no plano internacional são o Banco Central da Europa e o Banco Central americano aumentando a taxa de juros, o que representa também que nós não estamos tão na contramão assim, mas a nossa taxa está bem acima da taxa de juros da Europa e dos Estados Unidos.